Oi, boa noite. O BATV desta quarta-feira, 13 de julho, já está no ar. Confira comigo os destaques desta edição. Imprudência, excesso de velocidade, desrespeito às sinalizações de trânsito são alguns dos fatores que contribuíram para o aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. Cresce também o número de internações por Covid-19 em Vitória da Conquista. E nos destaques estaduais, Bahia confirma primeiro caso de varíola dos macacos e investiga outros 2. É a partir de agora, no BATV. O número de acidentes envolvendo motociclistas em Vitória da Conquista aumentou muito em 2022. Entre abril e junho, o crescimento foi de 56% comparado ao mesmo período do ano passado. Para especialistas, a principal causa dos acidentes é a imprudência. Nas últimas semanas, noticiamos vários acidentes no trânsito de Vitória da Conquista. A maioria envolvendo motos. Aqui na cidade, segundo o último levantamento do Sintrans, tem 52 mil motocicletas registradas. Uma dessas motos é de Celso. Ele roda desde 2018 e enfrentar o dia a dia no trânsito não tem sido fácil. Quando a gente chega em casa, é uma vitória a gente estar chegando em casa, porque o correr durante o dia aqui, o trânsito de Vitória da Conquista é muito perigoso. Para a gente que está trabalhando aqui, estamos vulneráveis em cima de uma moto e muita imprudência que acontece dentro da cidade aqui. Se a gente não tiver cuidado, é acidente a todo momento. Ele roda cerca de 200 quilômetros por dia. Os perigos são muitos. Além de presenciar vários acidentes, também já sofreu um. Embora a maioria aconteça em cruzamentos, algumas avenidas da cidade chamam a atenção pelo número de acidentes. Já sofri um acidente logo quando eu iniciei trabalhando de moto. E, por incrível que pareça, foi na Avenida Frei Benjamin, que é uma das avenidas que mais acontece acidente aqui em Vitória da Conquista, que é uma avenida curta e bem movimentada. E naquele dia que eu tive um acidente, eu tive até uma lição da moça acidentada junto comigo, que ela falou: não vale a pena correr tanto por 3, 4, 5 reais por uma taxa de entrega. Então, com isso, eu vim trazendo para a vida, né? Vim trabalhando sem precisar essa correria toda. O acidente, na última sexta-feira, aconteceu na Avenida Frei Benjamin. Como vemos no vídeo, uma jovem vai atravessar quando é atropelada pela moto. Com o impacto, o motociclista também caiu. Os dois foram encaminhados em estado grave para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. De abril a junho deste ano, foram registrados pelo Sistema Municipal de Trânsito em Vitória da Conquista 75 acidentes sem vítimas envolvendo motos, um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 48 acidentes. Segundo o SAMU 192, foram registrados no mês de junho 85 acidentes com vítima. Desses, 25 casos foram de queda de moto. Já 39 atendimentos foram de batidas entre carro e moto. Geralmente os acidentes envolvendo veículos de 2 rodas, ele tem uma gravidade um pouco maior, porque ele não tem tanta proteção quanto o veículo de 4 rodas. Então a gente atribui esse aumento no número de acidentes justamente a essa vulnerabilidade da motocicleta. Então a motocicleta, no momento que ele vai ao chão, o condutor, no mínimo, ele tem algumas escoriações leves. Então tem esse fator. E outro fator também é a condição de visualização. Então à noite, por exemplo, percebe-se muita motocicleta com o farolete, a lanterna traseira apagada, o que dificulta a visualização do condutor, excesso de velocidade. A motocicleta, por ser um veículo versátil, acaba se aproveitando de todo e qualquer espaço e isso acaba atrapalhando o condutor de ter essa visualização e acaba colocando em risco esse motociclista. A causa dos acidentes é variada, desde imprudência, excesso de velocidade, desrespeito às sinalizações e também uso do material de segurança, como o capacete, de forma incorreta. Para o coordenador de trânsito, a maioria dos acidentes é causada por falha humana. Não só envolvendo a motocicleta, mas envolvendo qualquer tipo de veículo, as principais causas estão relacionadas ao fator humano. Então, ou por excesso de velocidade, ou por falta de atenção, ou por desrespeito à sinalização até.
Então, o fator primordial na causa de um acidente, hoje, estatisticamente falando, é o fator humano. As ações de fiscalização acontecem durante todo o ano, mas estão sendo intensificadas após o aumento no número de acidentes. Nesse mês de julho, terão ações específicas voltadas para a segurança do motociclista. Justamente para chamar a atenção desses condutores sobre a vulnerabilidade deles sobre a condução da motocicleta e também alertar eles sobre os riscos, não só na sua condução, mas também os riscos na manutenção do veículo, na utilização do equipamento de segurança obrigatório. 2 homens foram presos em Jequié acusados de receptação. Segundo a Polícia Civil, eles furtavam diversos objetos em fazendas, colégios e obras da região para depois comercializar. Um dos suspeitos já tem passagem por estelionato. Os 2 criminosos que não tiveram os nomes divulgados vão ser transferidos para o Conjunto Penal de Jequié. As investigações continuam para identificar outros integrantes da associação criminosa. Vamos ver agora como fica o tempo nos próximos 3 dias aqui em Vitória da Conquista. Sol entre nuvens nesta quinta-feira em Vitória da Conquista, sem previsão de chuva na cidade. A temperatura mínima fica em 13 graus e a máxima não passa dos 24. Sexta-feira nublada em Vitória da Conquista, com rápidas aberturas de sol. 14 e 23 é a variação térmica. Tempo firme no sábado e nada de chuva. A menor temperatura fica em 13 graus e a maior em 24. No começo deste mês, áreas do Centro Cultural do Candomblé Alto de Xangô e a Sociedade Floresta Sagrada Alto de Xangô, que ficam numa fazenda em Brumado, foram invadidas. O caso foi registrado na delegacia e vem sendo investigado como intolerância religiosa. A repórter Andressa Amaral tem os detalhes. Esse caso de intolerância religiosa aconteceu em Brumado, cidade aqui do sudoeste baiano. Segundo o pai Jonathan de Xangô, responsável pela área considerada sagrada, os ataques acontecem há anos, mas ultimamente têm ficado cada vez mais violentos. Dos últimos ataques, que foram ali no fim de junho e início desse mês de julho, os invasores, esses intolerantes, invadiram aí áreas consideradas sagradas, como o Centro Cultural do Candomblé Alto do Xangô e também a Sociedade Floresta Sagrada Alto do Xangô, que ficam situados ali na zona rural de Brumado, na fazenda Santo Inês. Segundo o pai Jonathan, esses intolerantes, esses invasores quebraram várias imagens, roubaram inclusive a jaula onde ficavam os leões dos castelos, onde esses leões ficavam antigamente. E também quebraram imagens dos orixás, destruíram casas onde aconteciam esses cultos, roubaram alguns itens e inclusive a torre onde ficava a rede de internet. Boletins de ocorrências já foram feitos e agora eles aguardam o cumprimento de uma liminar. Segundo o delegado responsável pelo caso, o terreno onde fica a área sagrada é uma área da União, mas o pai Jonathan, que é responsável aí, pela Sociedade Sagrada Alto do Xangô, tem uma liminar que permite o uso da terra e também que ele continue fazendo aí os cultos religiosos. Segundo ainda o delegado, todas as imagens, as investigações, após a perícia ter ido no local, apontam que foi de fato um crime de intolerância religiosa. O delegado disse ainda que áreas vizinhas ali, a Sociedade Sagrada Alto do Xangô, foram invadidas por outras pessoas que têm desmatado a área, inclusive trazendo perigo para os animais, desmatando fauna e flora, e têm sitiado esses terrenos, fazendo lotes e vendendo de forma irregular. Segundo o delegado, tudo agora ocorre em uma investigação. A Defensoria Pública comunicou esses atos de intolerância religiosa e de desmatamento da fauna e da flora à Polícia Federal, que abriu um inquérito para poder investigar o caso. E o processo agora está com a Defensoria Pública da União, que informou que está prestando assistência ao terreiro. No processo, há decisão favorável pela manutenção da posse ao Centro Religioso Castelo de Xangô, tanto na Justiça Estadual quanto na esfera federal. Disse ainda que já solicitou à Justiça a intimação dos réus para que estes cumpram a decisão. Desde junho, quando Vitória da Conquista registrou um aumento de 300% no número de casos de Covid, as taxas de internação por causa da doença também subiram. De acordo com o último boletim divulgado, 100 pessoas estão internadas no município com coronavírus. Quem tem acompanhado os casos de Covid em Vitória da Conquista já deve ter notado que tem aumentado o número de pessoas que foram diagnosticadas com a doença.
De acordo com o boletim desta terça-feira, eram 100 pacientes. A gente até já previa que isso ia acontecer agora em junho e julho. Aí em março a gente já tinha ideia que isso ia acontecer, visto que a causa de fundo desse aumento é a mudança climática, uma alta amplitude térmica que favorece as síndromes gripais e o Covid como uma delas, o surgimento. Diante do aumento de casos de Covid-19, a Secretaria Estadual da Saúde da Bahia renovou o contrato com o Hospital de Clínicas de Conquista por mais 180 dias. São 20 leitos de UTI e 20 leitos clínicos, exclusivos para o tratamento da Covid. A taxa de ocupação de leitos clínicos no HCC está em 50%, leitos de UTI, 75%. Dos pacientes internados com Covid no hospital, a maioria é idoso e com doenças pré-existentes. Chama a atenção também que uma boa parte não completou o esquema vacinal. Muitos pacientes que estão hoje internados, principalmente na UTI, deveriam ter tomado a 4ª dose e não tomaram. Então, assim, a gente consegue enxergar essa lacuna aí de pacientes que até foram imunizados com as 3 doses, mas que já estaria no momento de tomar a 4ª dose e não tomou. Na região, os leitos para tratamento da Covid em Brumado, Guanambi e Caetité foram desativados. Em Jequié, são 30 leitos clínicos de Covid e 10 UTI adulto. A taxa de ocupação de leitos clínicos está em 77%, de UTI, 100%. Em Vitória da Conquista, o Hospital Geral não tem mais leitos exclusivos para a Covid. A gente não tem leitos específicos de Covid dentro do hospital de base. Então, os pacientes que têm Covid diagnosticado e têm indicação de internamento, certo? Em UTI, a gente compartilha com o HCC, que é a referência de UTI Covid da região. Nossa produção entrou em contato com a CESAB para saber se há previsão de abertura de novos leitos de Covid na região. A Secretaria Estadual da Saúde da Bahia disse que monitora diversos indicadores em relação à Covid-19, como o número de novos casos, total de casos ativos e também taxa de ocupação hospitalar. E que até este momento não há previsão de abertura de novos leitos de Covid na região. No hospital particular IBR, houve um aumento de internações de pacientes com Covid no último mês. Nesse mês de junho, já um pouquinho antes do São João, houve um aumento da procura do nosso pronto-socorro, tanto adulto quanto pediátrico, mas casos leves e que não necessitaram internação. Nesse período, apenas um caso pediátrico para internação e 12 casos que internaram como suspeitos de Covid, dos quais 3 descartamos como Covid, foram negativos os exames, e 9 confirmados. Nesse momento de elevação de casos de Covid, os especialistas são unânimes. É preciso que todos completem o esquema vacinal dentro do prazo. A seguir, você fica com os destaques estaduais.